Estamos de volta com Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está falando hoje sobre transporte, logística, custos, porque isso também impacta na nossa vida, e perspectivas de retomada do crescimento. O mercado tem demonstrado uma situação muito delicada para diversas áreas da economia, e uma delas é a do transporte. Há poucos instantes, o presidente da FETRANSESC, Pedro Lopes, nos trouxe dados, você certamente se recorda, do volume de carga que é transportado por caminhão aqui em Santa Catarina. E aí pela frente o que se tem são custos elevados, são cobranças de várias partes e a estrutura que não corresponde. Por mais que, há poucos instantes, o presidente da NTC Logística, que está aqui conosco, José Fernandes, tenha dito que nós estamos numa condição privilegiada em relação a outras unidades do Brasil. Daqui a pouco eu vou querer saber quem é que está pior do que a gente. Rodovias aí, como a gente tem a 282 com trecho de pista simples ainda no estado, a 470, uma verdadeira vergonha, a 101 trecho sul, que tem alguns pedaços aí que não se iluda com a ponte Anita Garibaldi, ainda permanecem numa situação bastante periclitante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas, Adriano, comentaste antes sobre a questão de que a crise deve demorar aí mais 5 anos. Eu queria propor aqui para a gente falar, começando por ti, daqui a pouco ouvindo os demais, que eu tenho a impressão de que o problema não é exclusivamente econômico. A gente precisa aí de algum tipo de mudança e atenção, sobretudo na área política, na área administrativa, não sei qual é a tua leitura, porque a gente pode observar o seguinte: o próprio exemplo da ponte Anita Garibaldi, que eu falei aqui agora há pouco. A ponte teve um custo exorbitante, uma obra de engenharia gigantesca. Alguns especialistas já estiveram aqui nessa bancada, inclusive, dizendo que a ponte poderia ter sido feita com 4 vezes menos valor, de um tamanho também menor, mais eficiente, para que o que foi gasto na ponte pudesse ser pulverizado pelo Estado em outras questões de infraestrutura. E a ponte só tem o tamanho que tem, só foi gasto o que foi, porque ela virou um símbolo político também, da época do presidente Lula, projetos megalomaníacos e tal. Vocês têm essa mesma leitura de que a gente precisa de uma mudança geral, não só econômica, para poder sair desse período de trevas econômicas? Sem sombra de dúvidas. A crise passa por uma questão generalizada. Essa questão da infraestrutura não está somente numa ponte que você acabou de citar. Você roda pelo Brasil afora, você encontra uma série de pontes, inclusive inacabadas. Sim. Essa pelo menos vai ser acabada, né? Pontes que ligam nada a lugar nenhum. Então nós temos uma série de situações pelo Brasil afora, infinitamente piores do que aqui em Santa Catarina. Agora, que passa por uma reforma política, tributária, sem sombra de dúvida. O país, e especificamente o setor de transporte, não suporta mais a carga tributária. Uhum. Né? Impostos diretos e indiretos, 53% sobre o faturamento da empresa são cargas tributárias, 53%. Então, mais da metade. O país, o empresariado, sobretudo do transporte, não suporta mais. Então, quer dizer, uma reforma administrativa, tributária, isso serve inclusive para as próprias empresas, que tem que, nesse momento também, fazer uma lição de casa. Tem que procurar uma capacitação da equipe, traga mais produtividade, né? O Brasil é um país, infelizmente, improdutivo, né? Nós somos um país que não temos uma produtividade e precisa de ter, como o Zé Hélio, quando assumiu a presidência, ele lançou um lema na gestão dele, que é atitude e gestão. Uhum. Se você não tiver também, nesse momento, atitude e gestão para poder passar por isso, não vai ser nada que vai vir da ordem política e econômica que vai resolver o seu problema. Nessa hora, o empresário tem que olhar para dentro do seu negócio, cuidar dos custos, trazer produtividade para a operação, porque lá na frente você vai trazer, de uma forma geral, para o Brasil, uma situação mais confortável. Presidente, o que mais lhe chama a atenção? O senhor falou antes de regiões piores que Santa Catarina, e isso que a gente já tem problemas por aqui. O que mais lhe chama a atenção em contato com os outros empresários que circulam pelo país e encontram absurdos pelas rodovias?
Bom, a questão logística, como eu disse aqui, é diferenciada, porque em relação a regiões que nem o próprio Centro-Oeste, e eu sou do Centro-Oeste, né? E nós temos regiões que nem o próprio Goiás, Mato Grosso do Sul, toda aquela região, que hoje é uma grande região produtora, principalmente ligada no agronegócio, e que toda aquela carga, praticamente 80% escoada via caminhão e vindo, inclusive, agora começou aí, inclusive, lá para o lado de Santarém, no Rio Tapajós, saindo pelo sul do Pará. Mas a grande maioria daquela carga via para Paranaguá e Santos, né? E pista única, né? Rodovias com engenharia de 30, 40 anos atrás, né? Então, é realmente uma logística extremamente sacrificante para a operação dos nossos caminhões, e principalmente que nessa área de transporte são grandes caminhões, os chamados bitrens, hoje rodotrens, quer dizer, carregando uma tonelagem muito grande, né? Então, sem dúvida nenhuma, as condições são piores. A própria região do Nordeste, a mesma coisa. Regiões bastante longas, né? As viagens, inclusive, para caminhão, e com esse tipo de rodovia, quer dizer, às vezes até o piso, o pavimento, até está regular, razoável, mas a própria engenharia da pista, tudo isso muito ultrapassado, né? E a própria pesquisa que a CNT realiza sinaliza isso, né? Demonstrando claramente, né, os problemas que nós temos nessa área. Portanto, isso encarece, dificulta, né? Como diz o Adriano, a produtividade cai, né? Os custos aumentam, né? Sobre todos os aspectos, e trazendo para o setor, né, a preocupação, né, principalmente no momento desse, né, que você tem que acomodar uma situação muito complicada, né? O volume de carga caindo, os preços caindo, e você tendo que, na outra ponta, ser extremamente eficiente, né, no aspecto da gestão de custos, porque é a única forma que você tem de contrabalançar, né, essa situação. Né? E é isso que nós temos recomendado quando o Adriano está falando do slogan da nossa gestão, de atitude e gestão, porque nós entendemos que o setor carece muito de melhorar, né, os procedimentos de gestão nessa direção, de ganhar eficiência, né, e, sobretudo, de administrar custos. Isso a gente vem falando, é quase que uma pregação diária, no sentido de mostrar ao nosso empresariado essa direção. Inclusive fizemos, logo que assumimos a gestão da NTC, até um convênio com a Fundação Dom Cabral, no sentido de facilitar em que as empresas possam contratá-la, no sentido de atuar nesse processo de melhoria de gestão do nosso setor. A gente consegue fazer um exercício, presidente da FETRANSESC, Pedro Lopes, para tentar entender em que ponto desse trajeto o empresário de logística foi abandonado no Brasil? Porque por vezes se valorizou historicamente o rodoviarismo de uma maneira, e me parece que os investimentos feitos na época para implantar as rodovias e incentivar o uso das mesmas, ele permaneceu do jeito que ficou há 40, 50 anos atrás, como o senhor falou, e de lá para cá absolutamente nada aconteceu. A gente tem um contrassenso, inclusive histórico, aí. Se desenvolve uma matriz de transporte, se investe nela para se abandonar décadas depois e se deixar do jeito que a coisa está. É complicado isso, né? Como é que a gente explica? Eu estranhei um pouco quando você colocou em relação à ponte Anita Garibaldi, sob a ótica do reflexo negativo. Agora, eu de carro, é uma rota que eu faço costumeiramente, já estive para passar Ponto Laguna com 2 horas e 20 minutos dentro do meu carro, num sábado. Hoje você passa em 5 minutos. Então, essa é uma das questões do custo, que se nós considerarmos o estado das outras rodovias do estado, impacto em cima da produtividade do setor. Hoje nós temos uma rodovia com a ponte Anita Garibaldi duplicada até o Rio Grande do Sul, não só com a ponte Anita Garibaldi,
de 2.700, 2.800 metros, como também o túnel do Morro do Formigão já concluído, e faltando tão somente a ponte de passagem do Rio Tubarão, o que nos permite fazer uma ligação do Centro-Oeste, toda a ligação com o Rio Grande do Sul, com o Mercosul. Então, e isso está pronto. Então, isso nos permite rodar. A outra questão que nos preocupa, e essa traz também nos vislumbra uma melhoria na produtividade, principalmente no Porto de Imbituba. Sim. O que está acontecendo com essa obra é que nós estamos trazendo o Rio Grande do Sul para cá, porque o Rio Grande, e principalmente a Serra Gaúcha, com toda a produtividade da Serra Gaúcha, ela normalmente ia para o Porto de Rio Grande com um pedágio altíssimo. E ela vem hoje para o lado da ponte do Porto de Imbituba, fazendo com que também o investimento em logística nessa região, não só o Porto Laguna, como o Porto Pesqueiro de Laguna, se volte para a movimentação da economia do aproveitamento de um porto que já desenvolve bem a sua movimentação de carga. Então, isso está pronto. Nós temos que nos preocupar com aquilo que não está pronto. Sim. No caso da 282, por exemplo, eu verifico que a passagem da 282, vindo de Campos Novos, descendo até Lages e caindo aqui embaixo, ela depois de descer Alfredo Wagner, não tem uma estrutura para o escoamento normal. E agora, recentemente, com essa questão desenvolvida aqui, criticada para a solução da 282 chegar a 101, que são 6 quilômetros, 5 quilômetros, que deveriam estar incluídos nesse contorno, eu não posso entender como é que uma comunidade, e principalmente o lado político, contesta isso aí. Sim. Quando deveria estar facilitando, porque não há probabilidade do governo federal investir numa duplicação naquele trecho, que para nós é conflitante aqui nessa região. Se nós formos pela BR-470, que é historicamente a rodovia do estado de Santa Catarina, porque ela nos vem de todo o oeste, e aí ela recebe Videira, recebe Chapecó, recebe Concórdia, recebe toda aquela produção que vem para exportação, e também faz uma relegação com a passagem de São José do Cedro, lá na ponta com o Dionísio Cerqueira, aquele porto que vai à Argentina. Isso realmente é uma perda que nós temos. E os processos que estão aí para desenvolvimento desta rodovia por muito tempo. O projeto que o governo apresenta, eu estive nas audiências realizadas em Rio do Sul, para a recuperação desta rodovia de 1,1 bi por parte do governo, nós sabemos que isso não vai acontecer. Sim. Porque ele não tem. E na duplicação desse trecho, 3 bilhões e 400, que nós sabemos também que o governo não tem. Então, essa seria pontualmente a rodovia que precisa ser duplicada. Porque ela ficou, por exemplo, Gaspar ficou uma rua, Blumenau ficou uma rua, Indaial ficou uma rua, Apiúna ficou uma rua, Rio do Sul uma rua, quer dizer, tudo centralizado, porque isso não foi a tempo consertado. E o reflexo nesses trechos acontece não só para o caminhão, como acontece também para o turismo, que nós sabemos a nossa região é muito forte nesse sentido. Com relação à retração da carga, e o que o Neuto colocou e os outros companheiros também é prudente pelo seguinte: hoje nós temos parados aproximadamente 300 mil caminhões no Brasil. O que aconteceu isso a um passado recente? A facilidade. Quer dizer, financiar o caminhão. Sim. De todo jeito. Hoje está esse pessoal querendo renovar os contratos feitos com o BNDES e não tem como fazer, porque ele não pode se adaptar àquilo que estabelece hoje o banco na sua taxa bancária. Então, o que era uma possível solução para ele como futuro empresário, na verdade, ficou um custo violento, comprometendo o seu patrimônio pessoal. Esses caminhões estão parados hoje, mas falta carga. Então, o que está falta carga por quê? Porque eles não faziam diferença à época que eles vieram no nosso bom momento. E hoje, esses caminhões parados e os que ficaram rodando não têm carga suficiente, comprova evidentemente aquilo que está aí. Agora, o que falta para nós e o que está acontecendo com a questão política, os investidores de fora estão olhando para nós. Agora, a instabilidade política, a insegurança política, a insegurança para o investidor, e isso reflete naquilo que colocou o Adriano dos 5 anos, que poderia ser menos, se nós tivéssemos investidores que viessem de maneira confiável investir na infraestrutura brasileira. E eles estão hoje reticentes, esperando também para onde vai o Congresso, para onde é que vai o governo. Qual é essa situação política nos leva ao quê? Paralelo a
um projeto de governo de voltar à economia através dos projetos que não, a reforma política não acontece, a reforma tributária não acontece, a reforma trabalhista não acontece, tudo isso porque o governo também está engessado, está sem coragem de apresentar esse processo, porque ele sabe que nesse momento ele não leva. Então tudo isso nos cria uma instabilidade. Nós poderíamos ter, se isso fosse mais livre, uma expectativa de a curto prazo nós desenvolvermos as nossas atividades. A indústria cresce, a indústria está num momento de estabilidade, o Estado também nesse sentido, e o relatório da Fiesc nos mostrou recentemente isso aí. Agora, aqueles que olham de fora para um Estado que tem condição de rapidamente desenvolver, essa instabilidade política também nos reflete indiretamente naqueles que pretendem ou que pretendiam investir no Estado. Quer dizer, para Santa Catarina, a situação é esta. Né? E as rodovias, quer dizer, a duplicação da 116 está andando, é investimento que vai ser feito, uma parte do governo que era o que estava previsto e outra da concessionária, e a 153 agora também na mesma situação lá em cima, com o projeto que o governo tem de passar a iniciativa privada. Agora, veja você, nós vamos ter na 153 uma tarifa em torno de R$17 hoje a cada 100 quilômetros, quando nós temos aqui R$1,90 no litoral. Quer dizer, foge completamente daquilo que era antes, você veja a diferença. Hoje nós vamos ter inveja do Paraná, se isso passar, nós vamos ter inveja do Paraná e do Rio Grande do Sul, porque a tarifa deles, o máximo era de R$10,60 ou R$10,80 num eixo, nós vamos passar a 17, quer dizer, você vê a grande diferença que vai ter no custo para o transporte. Bom, a gente vai fazer um intervalo para voltar daqui a pouco com o diretor Neuto e também os outros da mesa. Só registrar aqui, quando eu me referi da ponte, que eu não quis dizer que a ponte foi uma ferramenta negativa. Quem veio contigo aqui deve ter contestado. Sim, isso sim. Isso todo mundo pedia, que claro, você faz a ponte e vai criticar. Exatamente. Eu não posso entender que isso não, mas a questão colocada por especialistas, e a gente teve um engenheiro falando sobre o ponto de vista de engenharia, enfim, e no dia da inauguração da ponte, a gente fez essa análise aqui, que a gente estava transmitindo, era de que, a gente podia economizar parte daquele dinheiro para aplicar em outras obras estruturantes de infraestrutura em Santa Catarina. Mas esse mesmo engenheiro que veio aqui contigo, que eu sei quem é, ele, quando não tinha a ponte, ele criticava que não tinha ponte. Sim. E a hora que passou a ter a ponte, que não precisava ter a ponte, mas mostrava toda a economia, o que perdia, os 32 bilhões em 2013. Sim. Quer dizer, nessa região agora, resolveu a duplicação, resolveu a ponte, esqueceu os 32 bilhões de trás, então, era melhor ficar antes ou era do jeito que estava, ou é melhor do jeito que está agora? Então, eu não posso compreender a colocação que ele faz, né? É verdade. Bom, a gente vai adiante depois do intervalo, quando nós voltaremos para falar um pouco mais sobre logística, transportes e outras questões importantes aqui para o Estado e para o Brasil. Até já.